Existe blindagem patrimonial no Brasil? Essa é uma pergunta que tem sido cada vez mais realizada, mais questionada, já que as pessoas querem uma forma de proteger o seu patrimônio para evitar que o governo bote a mão naquilo que elas levaram anos para construir. Então, a blindagem patrimonial, ela na verdade consiste em uma proteção patrimonial. É mais uma camada de proteção aos seus bens em que vai garantir que, eventualmente, se você tiver algum prejuízo em alguma de suas operações, você consiga preservar, ainda assim, a parte do seu patrimônio pessoal. Mas o que o mercado vende, na verdade, é que basta você fazer uma holding, uma blindagem patrimonial e nunca mais vai ter nenhum problema. Não vai ter problema tributário, trabalhista, com o fornecedor, com o consumidor. Vende, na verdade, uma fórmula mágica que não existe. Então, esse conceito vendido pelo mercado, na verdade, não é o que de fato acontece na prática. E eu trago muita analogia da blindagem veicular. Quando você pensa na blindagem veicular, você sabe que existem alguns tipos de blindagem para determinados tipos de calibre de arma. Então, alguns calibres vão aguentar uma munição mais pesada, enquanto outros vão aguentar uma munição mais leve. Então, se você já blindou um carro, conhece alguém que blindou, você sabe que é assim que funciona e que não há garantia absoluta para proteger aquela pessoa que está blindando o veículo. E o mesmo acontece com as estruturas de blindagem patrimonial, especialmente no Brasil. Então existem algumas condutas que prejudicam essa estrutura de proteção patrimonial. E uma delas é quando há confusão entre os bens do patrimonialista e os bens da empresa. Então imagine que uma pessoa tem os bens na pessoa física, mas paga suas contas pessoais pela pessoa jurídica, paga financiamento de carro, de imóvel, energia, enfim, quando ele usa a empresa para fins pessoais. E é importante que haja essa distinção para que seja mais fácil e mais legal, mais lícito sustentar a estrutura de, entre aspas, blindagem patrimonial. Então, existe no Brasil uma estrutura chamada desconsideração da personalidade jurídica, em que o credor, tendo algum prejuízo, ele pode pedir esse mecanismo e o magistrado, entendendo que há que o cumprimento dos requisitos para isso, ele vai determinar que o devedor da empresa, no caso, que o sócio da empresa devedora responda com seus bens pessoais. E aqui eu trago um exemplo prático. Imagine que existe um empreendedor da área de tecnologia, mas que também é investidor imobiliário. E ele acaba sempre pagando, ele colocou todos os seus bens imóveis nessa holding patrimonial, para trazer uma proteção maior para ele. Mas ele continua pagando suas contas da pessoa física pela empresa de tecnologia, paga pela holding, paga com a holding conta da empresa de tecnologia, enfim, ele faz toda essa mistura entre as empresas e acaba por prejudicar a estrutura de proteção. Eu digo isso porque, havendo a constatação de que tem essa confusão patrimonial, o juiz pode determinar a penhora das cotas dessa holding. Porque quando você tira os imóveis da sua pessoa física e passa para a sua holding patrimonial, na verdade você está trocando no seu imposto de renda imóveis por cotas de empresa, ou ações, caso seja uma sociedade anônima. Mas você não deixa de ter esses bens atrelados a você. Então, se houver algum problema em que haja desconsideração da personalidade jurídica, suas cotas da holding patrimonial vão poder ser penhoradas. Os imóveis diretamente não, porque não fazem mais parte do seu acervo patrimonial, mas as cotas, por sua vez, fazem. Então, o magistrado pode determinar a penhora dessas cotas e pode determinar a liquidação. Ainda assim, é melhor do que ter na pessoa física, já que o contrato social pode prever regras para que seja feita essa liquidação. Então, pode dar mais tempo e mais fôlego para que o empreendedor consiga aí um tempo para resolver a situação. De toda forma, o que eu quero frisar é justamente que essa blindagem não é absoluta e, havendo essa confusão patrimonial, você pode sair prejudicado. E aí vem uma pergunta interessante. Nesse caso, os bens da holding estão seguros? A princípio, sim, desde que você respeite os requisitos mínimos legais para que afaste a desconsideração da personalidade jurídica. Afastando isso, você vai responder apenas com os bens da sua empresa. É importante frisar que o judiciário brasileiro ele tem desrespeitado muito a questão da responsabilidade limitada, especialmente nas empresas limitadas, que a empresa possui. Então, legalmente, a empresa possui essa proteção, só que no judiciário, infelizmente, não tem como contar 100% com isso. Todavia, existem algumas formas de proteção e de aumentar a segurança. E uma delas é realizar a doação das cotas da sua holding para os seus filhos. Lembrando que, dessa forma, os seus filhos passarão a ser os proprietários da cota, e não mais você.
Então não pode haver uma penhora dessas cotas, já que elas não fazem parte do seu acervo patrimonial. Isso traz uma segurança maior. Todavia, aqui eu trago duas importantes coisas que você deve observar. Primeiro, caso seu filho tenha alguma dívida, essas cotas vão poder ser penhoradas para garantir a dívida dele e com isso lhe prejudicar. Então é importante que você garanta que seu filho tenha responsabilidade na utilização dessas cotas e que evite a todo custo contrair dívidas. E o segundo cuidado que você deve ter é de fazer essa estrutura enquanto ainda não chegou a crise, enquanto ainda não chegou o problema. Porque se você deixar para fazer essa estrutura de proteção patrimonial quando estiver no meio da crise, pode ser considerada fraude contra credores. E aí, toda essa estrutura que você fez para proteger o seu patrimônio vai ser anulada e com isso você vai ter que pagar o débito ou em dinheiro ou então garantindo com as cotas da sua empresa, já que essa doação vai ser desfeita e os bens vão voltar para a sua pessoa física. Não necessariamente os imóveis, mas sim as cotas da empresa. Então, é importante que se faça essa estrutura quando está no momento de tranquilidade. Você tem que se preparar para uma crise quando está vivendo um momento de bonança, um momento de tranquilidade. Então é nesse momento que você deve procurar a estrutura patrimonial. Mas se você quer ter algo mais próximo de uma blindagem patrimonial de fato, você precisa então internacionalizar os seus bens. E duas estruturas surgem como as principais, que são as empresas offshore e também os trusts, que aí você de fato no trust deixaria de ser proprietário dos bens e passaria a uma instituição a gerir seus bens. Então são duas estruturas importantes que eu falarei mais à frente em outros vídeos, mas essas duas, através da internacionalização de patrimônio, vão garantir que você tenha uma proteção maior do que deixando no Brasil. É importante também frisar que essas estruturas devem ser usadas de forma lícita, não para fraudar ninguém, não para ocultar patrimônio, mas sim, se feitas da melhor forma, se feitas com governança e feitas também com licitude, você vai ter uma importante ferramenta de proteção, muito melhor do que as que possuem no Brasil. Ainda assim, eu recomendo não ter bens no CPF. Aqui deve ter ficado claro que existe o risco da penhora das cotas da holding, mas esse risco é muito maior se os imóveis estiverem direto na sua pessoa física. E aqui eu vou deixar um vídeo também para você assistir, em que eu explico por que você não deve ter bens no CPF, a não ser que seja um bem. Então, se você quiser saber qual é esse bem e quiser entender os motivos para não deixar bens no seu CPF, clica nesse vídeo que está aqui.